começo da pandemia, tudo estava incerto. Ainda tínhamos aulas presenciais, mas não sabíamos até quando. Tá que recebemos a notícia da primeira semana sem aula. Muitos alunos comemoraram, muitos fizeram brincadeiras como: por que não estendemos até o Natal? Mal sabíamos que essa brincadeira se tornou uma realidade e que, em vez de um sonho, vivenciamos um pesadelo. Mas e agora? Como os alunos iriam estudar? Como os professores ensinariam? Como receberíamos o ensino? Tudo estava confuso. Sentíamos angústia e medo. O ensino nunca mais seria o mesmo? Sem dúvida, 2020 e 2021 foram anos muito difíceis para o ensino. Por causa da pandemia, as escolas, professores e alunos tiveram que enfrentar um novo método de ensino à distância, e com isso surgiu várias dificuldades, pois ninguém estava preparado para lidar com o ensino remoto. Todos tiveram que se adaptar com o novo quadro, que seria os celulares e computadores. Porém, havia muitas pessoas que não tinham acesso pela falta dos dispositivos, principalmente se tinham mais de uma criança ou adolescentes em casa, o que levava, infelizmente, ao abandono às escolas. Além da internet, que muitas vezes não era boa, seja da escola ou a da casa do estudante. E isso fez com que os pais se sentissem responsáveis pela aprendizagem, pois os filhos, os que tinham acesso, não estavam aprendendo nada, seja a falta de concentração ou a queda da internet. E a maioria dos pais eles não tinham tempo para substituir a escola, pois trabalhavam. Porém, as dificuldades não estavam apenas em casa. A escola também estava em busca de novos métodos de ensino. Muitos professores tiveram que aprender em pouco tempo a mexer na tecnologia, tudo para buscar ou tentar manter o ensino e ajudar os estudantes. A pandemia causou diversas transformações na vida das pessoas, principalmente no âmbito escolar, na qual a casa virou um ambiente escolar e a tela do notebook, tablet e o celular passou a ser o novo quadro. Uma forma de minimizar essas mudanças e transformações drásticas foi a forma de uma educação alternativa, onde estabeleceu-se aulas online, assim como materiais e outros recursos digitais, como forma de evitar a perda do ano para os alunos, a regressão educacional e até mesmo o abandono da escola. É inevitável que houvesse estranhamento e dificuldades para os alunos a se adaptarem com o novo modelo de ensino durante a pandemia, porque foi algo novo para a maioria dos alunos passar horas e horas na frente dos aparelhos celular, notebook, o que foi muito ruim tanto para a saúde mental quanto física dos estudantes. A maioria dos alunos tiveram que se adaptar rapidamente a esse novo método de ensino, o que complicou ainda mais o processo de transição das aulas totalmente para o ensino à distância. E juntamente com isso vem a questão do desinteresse dos alunos para com seus estudos, já que, apesar de ser um meio útil para o progresso das aulas, os celulares, os notebooks e tablets são um grande motivo de distração também. Foi ainda mais difícil para estudantes de escolas públicas, que a maioria não tem um grande poder aquisitivo e, consequentemente, a maioria dos alunos não tinha apoios adequados disponíveis, assim como a internet, que não era tão boa ou mesmo, na maioria dos casos, não tinham. Graças às plataformas de reuniões e chamadas, os alunos não perderam um ano, mas a qualidade da aula não era a mesma que nas aulas presenciais. Com a melhoria do quadro da pandemia, o ensino melhorou gradativamente e depois de algum tempo o ensino passou a ser híbrido e por fim voltou ao normal, totalmente presencial. Com a pandemia da Covid-19, muitas escolas suspenderam as aulas presenciais e tiveram que passar por uma modernização às pressas, optando pelo ensino à distância, ou seja, as aulas online. Contudo, esse processo de troca do quadro para a tela do computador não foi uma tarefa fácil para os alunos e muito menos para os professores. As aulas online acarretaram um distanciamento entre os estudantes e professores, fazendo com que a interação se perdesse um pouco. O uso da tecnologia no ensino virtual foi um grande problema para muitos professores. De acordo com a professora de inglês, Naila Dalcou Fabres, para o site Folha Vitória, abre aspas, a mudança não foi fácil, porque eu não tinha um conhecimento prévio de aulas online em relação à ferramenta metodológica. Era tudo muito novo. Eu estava acostumada a dar aulas presenciais. No começo foi difícil para ver o que iria funcionar e o que não iria funcionar. Foi um momento de adaptação, principalmente no inglês, por causa do nível. O que funcionaria para cada idade de aluno. Fecha aspas. Segundo pesquisas do TCI Educação, cerca de 53% dos professores de escolas urbanas, privadas e públicas relataram a ausência da formação
para o uso do computador e da internet nas aulas dificulta muito, já que antes da pandemia o uso da internet para se comunicar com os alunos era menor entre professores e alunos. Muitos professores tiveram por conta própria buscar essa formação, para garantir que o aluno tivesse um bom rendimento nas aulas virtuais. O ensino virtual também trouxe muitos benefícios para os professores. Embora tenham tido dificuldade com a transformação das aulas na pandemia, muitos educadores começaram a trabalhar na internet, dando aulas e cursos online, assim inovando o aprendizado. Com o controle dos casos de Covid, foi possível o retorno das aulas presenciais, porém não totalmente. Por um tempo, o ensino foi feito de forma híbrida, ou seja, uma parte virtual e a outra presencial. Mas com significativa redução dos casos da doença, foi possível o retorno totalmente presencial. Para que houvesse retorno dos alunos de forma segura para as escolas, foram tomadas várias medidas de precaução, como por exemplo o uso das máscaras, que era obrigatório por conta da quantidade de alunos. Atualmente, já não é mais obrigatório o uso desse acessório, mas alguns alunos ainda fazem questão de usá-lo. O distanciamento foi outra medida que auxiliou nesse retorno. As escolas tinham demarcações, na maioria das vezes no chão, para indicar a distância que os alunos deviam ficar uns dos outros. As cadeiras da sala de aula também tiveram que ser distanciadas, para evitar um contato mais próximo entre os alunos. Além disso, os alunos não poderiam compartilhar utensílios pessoais, e caso isso ocorresse, deveriam usar álcool em gel, que era e ainda é um item indispensável na sala de aula. Esses foram alguns dos cuidados que auxiliaram na volta às aulas. Mas em relação ao aprendizado dos alunos, quais cuidados deveriam ser tomados? Essa foi uma das maiores preocupações quando se falou de retorno às aulas presenciais. Levando em consideração vários fatores, como a dificuldade de concentração, pouca ou até falta de material escolar, entre outros, o aprendizado foi muito deficiente durante a pandemia. E por isso, quando os alunos voltaram à sala de aula, os professores buscaram vários métodos para recuperar parte do conhecimento perdido, como retomar conteúdos que deveriam ser estudados durante a pandemia nas aulas presenciais, para que os alunos pudessem relembrar ou aprender parte desse conteúdo que seria faltoso para o aprendizado. Esse processo de adaptação novamente às aulas presenciais ainda está acontecendo de forma gradual, porém já está próximo de como era antes da pandemia, apenas com pequenas diferenças nas formas de estudos, aulas mais interativas e uso de mais tecnologia. Afinal, agora temos um quadro novo, Bom, que não substitui o o momento antigo, mas pandêmico juntamente foi um com ele, momento colabora para o melhor difícil, ensino. onde nós, professores, tivemos que driblar as dificuldades com as inexperiências dos alunos com as ferramentas tecnológicas. Fomos colocados em uma plataforma online que muitos não conheciam, sem mencionar as dificuldades também de muitos colegas e alunos em lidar com essa tecnologia. Nosso público, maioria não tem acesso a uma boa qualidade de vida, o que dirá o acesso a várias mídias. As dificuldades foram grandes, alunos que não tinham celular, que não tinham uma internet de jeito nenhum. Imagine-se o aluno sem o celular e sem uma internet de qualidade para aprender o que era enviado pelas mídias sociais. Então, as dificuldades para mim como professora foi muito grande. A dificuldade de acesso, a dificuldade com novas abordagens, os problemas sociais envolvidos nesse tratamento, né, na adaptação dessa nova abordagem, revelam uma dificuldade grande tanto para alunos quanto para professores, mas também revelam uma grande desigualdade quando a gente toma escolas particulares e escolas públicas, quando ofertam esse tipo de material. De certo, pensar novas propostas, adaptação a novas metodologias em um universo menor, como de algumas escolas particulares, é bem mais fácil do que quando comparamos com um cenário bem mais amplo, bem mais plural, como de uma rede estadual de ensino. Quando lidamos com os alunos de determinadas escolas particulares, temos um grupo muito homogêneo de alunos. Então podemos pensar em formas de tratamento, em formas de abordagem bem concretas e mais próximas à realidade desses alunos. Algo diferente ocorre quando a gente pega uma rede estadual, na qual nós temos alunos de várias classes sociais, com vários problemas sociais diferentes. Ofertar algo que seja minimamente adequado para uma gama muito plural de estudantes é uma dificuldade enorme para o sistema educacional público e apenas
funciona, apenas serve como propulsor de um aumento na desigualdade educacional do país. Essa diferença de tratamento revela, por exemplo, o porquê de várias escolas particulares já estarem adaptadas a essa nova realidade, a essa realidade de um ensino não presencial, e em contraposição, em contrapartida de vários estados que sequer começaram a ofertar esse tipo de atividade. É certo que o cenário imposto pela pandemia agravará e muito a desigualdade entre aqueles que estão nas classes mais baixas em comparação com as classes médias e média alta, e alta, obviamente, no que diz respeito à qualidade do ensino. Como uma consequência direta, isso impactará, por exemplo, no acesso dessas classes mais baixas às universidades públicas, às faculdades. Esse acesso fica rigorosamente comprometido. Assim, um dos grandes desafios para aqueles que pensam em educação, seja ela pública, seja ela particular, mas uma educação efetivamente democrática, é lidar com as consequências que virão certamente como resultado desse grave cenário de pandemia que de fato pegou todo mundo de surpresa, mas que certamente precisaremos dar conta.